7h35. Hora de Carlos Ferreira chegar aqui trazendo notícias do esporte com celebração do Paysandu. Exatamente. Bom dia novamente, Fábia, Márcio e todo mundo. Paysandu contra o Goiás é a decisão da Copa Verde. Classificações definidas ontem à noite. O Paysandu recebeu o São Raimundo de Roraima, depois do empate em 2-2 em Boa Vista, mas em Belém deu papão 3-0 com direito a toda uma energia feminina no Mangueirão. O dia era todo delas, as torcedoras bicolores. Em homenagem ao mês das mulheres, o Paysandu deu aquele presente. Entrada gratuita para assistir ao duelo contra o São Raimundo de Roraima, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Verde. Eu gostei muito dessa promoção, eu achei que foi muito bom pra gente mulheres. É incrível as mulheres serem prestigiadas nesse momento. É o mês das mulheres e pra gente está sendo incrível. E eu sei que muitas mulheres conseguiram vir para esse jogo e vai ser maravilhoso. Elas estavam em todos os cantos, até ali na pista de atletismo do Mangueirão. Depois de pouco mais de 2 anos, as líderes de torcida do Papão retornaram. Em campo, o São Raimundo queria estragar esse dia especial. Só que Matheus Nogueira não deixou, fazendo 2 boas defesas. E então o Paysandu começou a fazer valer o mando de casa. PK lançou e Rossi cabeceou com perigo. Depois foi a vez de Del Valle fazer Carlão trabalhar. Em mais um ataque, Rossi tocou para Nicolas e o camisa 11 fez isso aí. Deixou Edilson na cara do gol. Não teve jeito. Paysandu 1-0. E logo veio o segundo. Rossi recebeu o lançamento, tirou do goleiro e fez o dele. A comemoração teve o búfalo, uma dancinha e beijo no escudo. Marlon quase marcou o terceiro nesse lindo chute. Carlão defendeu. O Papão estava em cima, pressionando o time do São Raimundo. E saiu do primeiro tempo com 2-0 do placar, assim como no jogo de ida. Só que dessa vez não teve apagão. Na volta do intervalo, a equipe bicolor seguiu atacando. Olha esse lance. Jorge Benítez deu a caneta no adversário, tocou para Rossi, que cruzou, e Nicolas cabeceou para fora. Time solto em campo. Borazzi também queria deixar o dele, mas acertou a rede pelo lado de fora. Nas raras chegadas do time roraimense ao ataque, nada de perigo a Matheus Nogueira. O Paysandu seguiu pressionando em busca do terceiro gol, que veio nesse pênalti marcado. Rossi cobrou e fez o 6º gol dele com a camisa bicolor. Diferentemente do jogo de ida, o Papão conseguiu dominar durante os 90 minutos e garantiu vaga para sua 9ª final de Copa Verde, para seguir buscando o penta do torneio regional. E Rossi foi decisivo mais uma vez. Graças a Deus, Papai do Céu é muito bom comigo, cara. Fazer gol no time que a gente torce já é bom, você disputar uma final no time que você torce é maravilhoso demais. O Paysandu venceu o São Raimundo por 3-0. Com o show da torcida bicolor. E agora vai encarar o Goiás na decisão da Copa Verde. Quem não ganha, quem não chega na final não dá importância, né? Mas para quem ganha é muito importante. O Paysandu em 12 edições chegou em 9 finais, 4 títulos e 4 vice, né? Aí quem não chega quer desmerecer a competição. Não existe mais jogo fácil, título é título, entra para a história, é competição regional. Afinal, ela vai ser gratificante, que tem 2 grandes clubes do Brasil na final, então vai valorizar a competição. Corretíssimo aí o Potiguar, Luizinho Lopes, título é título. Né? Então não importa a competição, se a Copa Verde não tem toda essa dimensão, ela é currículo, ela soma no currículo. Então os profissionais pensam dessa forma. E a torcida não minimiza a importância, não. Você viu o tamanho da torcida do Paysandu no estádio,
é a demonstração clara do quanto a torcida do Paysandu curte a Copa Verde, sobretudo pelo fato de o Paysandu ser o papão da competição, né? São 12 edições com esta da Copa Verde e o Paysandu é finalista pela 9ª vez. O Pará é finalista em todas as edições da Copa Verde, né? Foi 3 vezes com o Remo e agora 9 com o Paysandu. O Paysandu vai decidir com o Goiás, que se classificou também ontem à noite. Goiás recebeu o Brasiliense em Goiânia, 3-3 no Distrito Federal. E ontem, em Goiânia, 0-0 no tempo normal, mas olha, as melhores chances do jogo foram do Brasiliense. Observe aí o goleiro Tadeu, do Goiás, fazendo uma defesaça. O Brasiliense teve essa outra oportunidade com bola rolando, desperdiçou. E a decisão da classificação para a final foi para os pênaltis. Aí o momento, depois de 4-4 na primeira série, já nas alternadas, o Goiás fez e o Tadeu, o goleiro do Goiás, completou a sua missão da noite, né? Aí ele classificou a equipe do Goiás para a decisão contra o Paysandu. Paysandu Goiás, dias 9 e 23 de abril. A CBF ainda vai confirmar, mas na informação que eu tenho, o primeiro jogo em Belém e o segundo jogo em Goiânia. As datas são essas, 9 e 23 de abril. Muito bem. Já paralela a decisão da Copa Verde, já paralela a Série B, né, que começa no primeiro fim de semana de abril. Perfeito. Agora vamos falar do Remo, Ferreira? Bom, o Remo está em Barcarena fazendo a intertemporada. Claro que é um momento feliz pela oportunidade de fazer aprimoramentos, correções na equipe, mas eu posso assegurar a vocês, sem a menor dúvida, que ninguém lá em Barcarena, da delegação do Remo, está mais feliz do que o Thales, lateral direito do Clube do Remo. Isso porque ele está recomeçando. Sofreu uma grave lesão, passou por cirurgia, teve longa recuperação e agora está reintegrado às atividades do elenco. A intertemporada em Barcarena tem um significado especial para um jogador em particular. Após um longo período afastado, o lateral direito Thales está novamente treinando com o grupo. E o jogador passou por maus bocados. Até maio do ano passado era considerado um dos titulares da equipe, tanto com Ricardo Catalá quanto com Gustavo Morínigo. Porém, no jogo contra o Tombense pela Série C, sofreu uma grave lesão no ligamento do joelho, que o tirou de campo pelo restante da temporada. É bem difícil. É uma lesão que te exige muito, te impossibilita de fazer aquilo que você mais ama, que é jogar futebol. Que é estar em campo, ajudando da maneira que dá. Mas assim, graças a Deus passou, foi um tempo difícil, mas agora eu estou de volta e espero poder ajudar da melhor forma possível. Fora de campo, ele viu o time conquistar o acesso para a Série B, ao mesmo tempo que se esforçava para poder voltar. Agora, depois de 9 meses de tratamento e mais um período treinando em separado, além do joelho recuperado, retorna com a cabeça forte. Uma lesão que eu falo que é mais difícil mentalmente do que propriamente física, porque você vê o pessoal treinando, o pessoal jogando e não pode ajudar. Então, assim, é um período bem difícil, um período onde você tem que buscar muita força, muita resiliência. Na lateral direita, a concorrência está aberta. Cria da base, Cadu, de 19 anos, alterna a titularidade com o experiente Marcelinho. Agora, Thales volta em um momento importante. A intertemporada em Barcarena marca um período de 10 dias de preparação pensando na Série B. Portanto, uma nova oportunidade para lutar pelo espaço e mostrar serviço para o novo treinador. Acho que essa intertemporada vai ser muito importante para a gente, tanto para a parte física quanto para a parte tática do professor. Já estou recuperando a confiança de estar treinando, de dividir. E agora é lutar pela posição, respeitando, né, os meus companheiros, mas vou sim buscar o meu espaço para, se o professor precisar, estar bem preparado para responder à altura. Thales estava numa fase ótima no time do Remo e num lance bobo no jogo contra o Tombense no Baenão, ele se lesionou gravemente, então levou todo esse tempo, 9 meses depois, está
recuperado e recomeçando, vai precisar de um tempo para ganhar ritmo de jogo, para se colocar na mesma condição do Cadu e do Marcelinho, que são os concorrentes, mas sem dúvida é um jogador que vai ser importante, que vai ser muito útil na grande maratona que vem por aí, dentro da Série B, que é um campeonato que exige muito do Remo, do Paysandu e do Amazônia, os 3 clubes do Norte, que viajam longas distâncias, tem um desgaste, propriamente uma maratona. Então precisam de elenco vasto, né? É igual aquele time amador que você mostrou, tem que estar inteirão, né? Tem que estar inteirão, é muito isso. Bom, vamos agora aproveitar que é quinta-feira e relembrar um pouco. Vamos viajar. Hora do baú. Estádio Mangueirão, 47 anos agora no mês de março, então o baú está dentro de uma sequência de abordagens sobre a história do Estádio Mangueirão, que já sediou jogos de seleção paraense. Eu vou dar destaque aqui para essa seleção. Essa seleção é do jogo da inauguração do Estádio Mangueirão, 4 de março de 1978, um jogo contra a seleção pré-olímpica do Uruguai. O Pará ganhou por 4-0. Vamos avançando aqui, aí um lance daquele jogo, Júlio César, o Uri Geller, né? Num lance do jogo da inauguração oficial do Estádio Mangueirão. E aí vamos dar um salto nessa história de 1978, vamos para 1990. Aqui perfiladas as seleções do Pará e da Bulgária, sendo que a seleção do Pará está aí de seleção brasileira fake, né? Eu vou explicar por que a seleção paraense jogou com o uniforme da seleção brasileira contra a Bulgária, que está na foto seguinte. Bulgária, que foi a 4ª colocada naquele ano, 1990, na Copa do Mundo nos Estados Unidos. 94, né? 94, eliminou a Alemanha, fez uma grande campanha com Stoichkov e companhia. Esse jogador era bem famoso na época, né? Sim, que foi parceiro do Romário no Barcelona, né? No Barcelona, enfim, um grande jogador de fato, esteve aqui em Belém com essa seleção aí. Na seleção brasileira fake, ou a seleção paraense, Ageu Sabiá, quer dizer, o jogo teve Stoichkov, mas o homem do jogo foi Ageu Sabiá. Conta por que, Ageu? Fala, Ferreira. Um jogo que eu não esqueço foi quando a seleção da Bulgária veio em Belém jogar com a seleção paraense. Nós usamos a camisa da seleção brasileira, e uma jogada que eu fiz, que eu saí driblando todos os búlgaros, fui e voltei, e era búlgaro caindo para um canto, para o outro, e não fiz o gol. Quando terminou o jogo, o Miguel Pinho me chamou e perguntou por que eu não fiz o gol. Eu disse: doutor, eu gosto de ver búlgaro caindo, eu gosto de ver o jogador no chão. Para mim é mais importante dar um corte no cara e ele cair do que fazer um gol. Ageu Sabiá, sempre irreverente. Figura. Ele conta isso aí, mas aos repórteres no final do jogo, quando foi perguntado sobre o lance, ele diz o seguinte: não é porque nos dribles eu era o Pelé e na finalização eu fui o Ageu. Pronto. O Ageu foi sempre uma figura muito irreverente, mas um grande jogador, né? Você vê aí mais alguns momentos daquele jogo, Pará e Bulgária, Zé Augusto ali na finalização. Vamos identificando aqui. O Paulo Verdun faz esse levantamento, Ageu Sabiá, aí ele aplica um belo drible no zagueiro, o goleiro faz um desvio e no retorno ele dá condição de recuperação do zagueiro. Foi o lance do Ageu Sabiá. Aí o Konstantinov fazendo o gol da Bulgária 1-0, mas o Pará-Brasil empatou com o Mazinho de cabeça depois da cobrança de escanteio do Edgar. Está aí o Mazinho empatando o jogo. A seleção paraense, ou brasileira feiga, né, teve grandes oportunidades. Aí você vê o Mazinho também dando trabalho ao goleiro búlgaro. E Ferreira, eu estava pesquisando aqui, a Bulgária, como você falou, ficou em 4º lugar na Copa de 94, caiu para a Itália na semifinal, que fez a final com o Brasil, e perdeu o 3º lugar para a Suécia, ou seja, uma seleção realmente muito forte na época, né? Sim, 4ª do mundo, né? Aí o Macedão, no fechamento do jogo,
1-1 foi o placar daquele amistoso. Por quê? O Pará jogou com as cores do Brasil contra a Bulgária, aquele amistoso. O negócio é o seguinte, foi não programado, mas prometida para Belém uma partida da seleção brasileira contra a Romênia. Então criou-se a expectativa da primeira vez da seleção brasileira em Belém, que seria um amistoso contra a Romênia. Puxaram o tapete. Na hora, jogaram o jogo para Londrina, deixaram os paraenses revoltados aqui. Aí a resposta foi aproveitar que a seleção da Bulgária estava no Brasil para um amistoso com a seleção brasileira, trazer a seleção da Bulgária para jogar no Mangueirão e a seleção paraense se vestir de seleção brasileira para fazer o amistoso. Isso de fato aconteceu. Deu prejuízo, o público esperado não foi, o público presente não foi o esperado, mas ficou como resposta para a CBF, que depois sim, pouco tempo depois, mandou a seleção brasileira a Belém para jogar contra o Chile, um jogo amistoso. Mas o sentido do jogo foi dar uma resposta à CBF por não ter cumprido uma promessa. Muito bem. Baú fechado, mais uma história que o Carlos Ferreira conta. E agora vamos para o quê, Ferreira? Times amadores. Primeiro time na tela, Canela Seca. Começamos muito bem. Canela Seca, muita gente nesse time aí, ó. E Coaraci. Dá muita gente. Quem vem agora, depois do Canela Seca, o Nacional da Comunidade de Igarapeaçu, município de Mocajuba. É a vez dos Caixas, dos Jurunas, capital. AGV, Agência de Vigilância da UFPA. Isso em 1998. Olha, agora é Diretoria de Vigilância, né? Mudou, mas ficou no retrô, na foto retrô, ficou o nome original. Esse time aqui tem um casal padrinho poderoso, hein? Ah, é? É. Quem é, filho? Chefe William e Priscila Souza. Nossa repórter, maravilha, com o chefe William. O maridão. O chefe William está lá na equipe, maravilha. Perfeitamente. Então, depois dessa viagem aí a 1998, a gente volta para o momento com o Santa Lúcia Cinquentão, que é de Santa Isabel do Pará. Seleção Sub-17 de Maracanã, também aqui na tela do Bom Dia. Veterano Marajó é de Ponta de Pedras. Paysandu da Passagem Santo Antônio, bairro da Sacramenta, capital. Olha aí o Clube do Remo, de Parauapebas. Avançando com Nova União, Ilha Nova, região de Icoaraci. É isso, fechamos então. Daqui a pouquinho você volta. Pois é, e a gente vai esclarecer aquela questão do Campeonato Paraense, que está para ser destravado, provavelmente amanhã, se o STJD aceitar um pedido de clubes aqui de Belém para uma avocação dos processos que estão no TJD. Uma transferência para resolver de imediato lá no STJD. Se eu não expliquei o suficiente, eu explico melhor no meu retorno. Muito bem, então. Valeu, Ferreira. Falou. Até mais, Ferreira. então. Bom, e a seguir, começa neste final de semana em Belém o G-Experience, uma exposição interativa e tecnológica de imersão da Globo. Logo mais tem os destaques do G1 Pará, 7 horas e 54 minutos. A gente vai lá fora ver o trânsito novamente. Agora, imagens ao vivo para vocês da Avenida Mário Covas, nesse limite aí entre Belém e Ananindeua. Desse lado direito vocês acompanham o pessoal que está indo em direção ao BR-316 com um fluxo maior de veículos. Vamos com outro ponto aqui da capital, imagens do Boulevard Castilho de França. Nesse ponto aí você vê obras de saneamento ao lado das piscinas docas, pista mais estreita, natural, né, por conta do avanço dos trabalhos nesse ponto. Nesse ponto vai ficar um pouco mais difícil, Fábio, porque a gente sabe que há um estreitamento natural da pista, né, à medida que vai chegando próximo ao ver o peso, e agora com as obras, um estreitamento ainda maior. O motorista vai ter que ter paciência, não tem jeito. Daqui a pouco voltamos, 7 horas e 55 minutos. Obrigada, tchau, tchau. Bom dia. Voltamos com o esporte, Carlos Ferreira já volta estalando o dedo, porque tem time amador na área.
Olha aí o AFC de Arrozal, Barcarena, abrindo o segundo tempo dos amadores aqui no Bom Dia. Amigos de infância, boa essa, hein? Legal. Igarapé Santana, Igarapé Miri. Mesa 14, Futebol Chopp. Nessa mesa não falta nada. Santarém Novo. Maracanã Esporte Clube Sub-17, município de Maracanã. Quem vem? Clube dos 13, Conjunto Médici Marambaia Belém. As Amazonas, Copa Rural do Acará. Chegados, expressão muito nossa, né? Só chegado, né? Chegados FC de Marituba. Largados. Os chegados, depois os largados. Em oposição aos chegados, aí estão os largados do Guajaraú, Ananindeua. Falcões, Futebol Master de Ananindeua. Ponte Preta de Tomé Açu. Fechamos, né? Exatamente. Bom, Ferreira, agora você vai trazer uma luz no fim do túnel aí em todo esse imbróglio do Parazão. Pois é, amanhã o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, decide no Rio de Janeiro se absorve ou não de imediato os processos que estão pendentes aqui no TJD. Existe uma expressão do juridiquês que é avocação. Então, uma instância superior recebe os processos de uma instância inferior, que no caso aqui é o TJD, para acelerar a solução da questão. Então, está programado, por exemplo, para segunda-feira o julgamento dos recursos da Tuna e do Capitão Poço. Que foram punidos, né? Que foram punidos, exatamente. Recorreram. Se o STJD aceitar a solicitação feita por 7 clubes aqui para avocar esses processos, eles saem do TJD, vão direto para o STJD e já se encerram lá. A palavra final, né? Exatamente. É queimar uma etapa. E aí fica toda uma expectativa por um ok do STJD para julgar, encerrar esse assunto na semana que vem e destravar o campeonato estadual. Então, o senhor já recebeu esse pedido, né, de evocação, de receber para si os processos, deve avaliar esse pedido hoje, amanhã. Amanhã decide. Decide se recebe. Isso. E na semana que vem certamente deve julgar, né, Ferreira? Você tem um prazo aí de rito de processo, coisa de tempo de notificação dos clubes, e aí o STJD julga e encerra esse assunto com o campeonato sendo destravado numa situação ou outra, né? Com o Capitão Poço e Tuna ou sem Capitão Poço e Tuna, com o Cametá e São Francisco, sem Cametá e São Francisco nas quartas de final. Portanto, aí uma atualização em relação a essa situação do Parazão. Bom, vamos falar agora de Paysandu, que vai para a final com o Goiás. Exatamente, decisão da Copa Verde, dias 9 e 23 de abril. Paysandu e Goiás, o Papão se classificou, vencendo o São Raimundo por 3-0 ontem no Mangueirão. Essa jogada com o Edilson finalizando, uma jogada em que o Paysandu envolveu completamente a marcação do São Raimundo. O São Raimundo chegou a assustar no primeiro tempo, mas quando o Paysandu passou à frente no placar, assumiu o comando, está aí o Rossi fazendo o segundo, e o próprio Rossi fez o terceiro gol do Paysandu na cobrança de pênalti. 3-0 para o Papão. Papão na final pela 9ª vez em 12 edições da Copa Verde, a comemoração do Búfalo, né? Característica do Rossi. E o Goiás ficou no 0-0 com o Brasiliense no tempo normal. As melhores chances no jogo foram do Brasiliense. O goleiro Tadeu estava numa grande noite, fez defesas fundamentais com bola rolando, e na decisão por pênaltis, novamente o Tadeu prevaleceu, né? O Goiás, já nas alternadas, marcou, e aí se o Brasiliense perdesse, estaria fora. Foi o que aconteceu, porque o Tadeu voou e defendeu, e aí definiu. Goiás classificado, Goiás adversário do Paysandu. Essa é uma final que se repete, já tivemos com o Goiás levando o título, né? Isso. E agora os dois se reencontram decidindo a competição. Ferreira, a informação é que o primeiro jogo será em Belém, o segundo em Goiás, né? Tá, só falta a CBF confirmar, mas a informação é essa. Perfeito. Prontinho. Obrigada, Ferreira, pelas informações. A gente aguarda a semana que vem. Valeu. E com você, o nosso ponto está marcado para amanhã, para a gente fechar essa semana. Obrigada pela audiência e até amanhã. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente se encontra aqui no BDP. Tchau, tchau.
Bom Dia Pará. Oferecimento Cartório de Protesto. Uma solução para recuperar o seu crédito. E Labo Dental. Estamos ao seu lado para você viver sempre sorrindo.